Olá, turma! Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, espero que todos estejam bem, né? Vamos encerrar mais uma semana com mais uma aulinha de artes. Bom, pessoal, semana passada a gente teve aula online, né? Aula pelo Meet, aula ao vivo. Então hoje a gente vai fazer uma aula gravada. Eu peço que vocês acompanhem essas aulas gravadas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem e devem, né, entrar em contato. Eu estou aqui para isso, para tirar essas dúvidas. Então, vamos lá, né? Sem me alongar muito, eu vou começar fazendo uma breve revisão do que a gente viu aula passada. Partindo disso, a gente vai, então, depois para a correção da atividade da semana passada. E, por fim, a gente vai, né, começar um novo tema e vai também falar um pouco da atividade. Na aula passada, pessoal, a gente viu um pouco, né, do retrato do teatro como um retrato de época, né? A gente viu o que, basicamente, na aula passada? A gente viu, deixa eu só ver se vocês estão vendo minha tela. Estão sim. A gente viu, né, um pouco sobre o Oswald de Andrade, né, e o teatro moderno no Brasil. A gente, na aula passada, percebeu uma dramaturgia do Oswald de Andrade, né, do Jorge Andrade e do Nelson Rodrigues, vai lançar as bases para o teatro moderno, né, brasileiro. A gente viu também um pouco da peça O Rei da Vela, né, do Oswald de Andrade, que meio que satirizava, né, a agiotagem e denunciava a exploração da burguesia aos menos favorecidos, né. A gente viu também um pouco dos Parlapatões, que era um grupo teatral, né, com algumas pesquisas artísticas dedicadas ao comércio e ao circo, que levava o palco um humor, né, mas sempre também com um tonzinho de crítica, né. A gente viu também os Parlapatões da peça O Rei da Vela. O grupo ele fez uma adaptação em 2018 também, né, com novas coisas, com nessa nova versão, eles colocaram umas músicas ao vivo durante a encenação, né, algo bem bacana. A gente viu também o teatro de oficina, que foi criado em 1958, né? Jorge Celso Martinez foi um dos principais fundadores, né? A peça O Rei da Vela, a primeira montagem desse grupo, né? Foi feita em 1967, dirigida por José Celso, e em 2017 o Teatro Oficina remontou a peça para Celso. A política brasileira o fez reencenar o espetáculo. Pronto. É, Basicamente, bem resumidamente, esse foi o vídeo foi conteúdo da aula passada, né? Não vou me estender muito. Quem quiser relembrar ou até mesmo essa videoaula, ela vai estar disponível no YouTube. Eu vou colocar o link da aula da semana passada junto com a aula de hoje, né? Mas vamos agora para a aula de hoje. Eu vou fazer a correção agora da atividade que eu passei. Pronto. A atividade, pessoal, da semana passada foi a atividade do dia 7, né? A gente viu. Opa, tá carregando aqui. Só um momento. Pronto, a gente viu, né? Um pouco sobre esse PDF aqui. Meio que abordar sobre a criatividade, um momento. Pronto. Esse PDF aqui, né? Que era o teatro como retrato de época. A gente viu um Rei da Vela. Até, analisamos um. Pronto. Tá aqui, a atividade foi essa. Para responder a atividade, será necessário com aquele PDF, né? Aqui são os dados de artes, turno da manhã, enfim, né? A peça O Rei da Vela. Então, pessoal, para vocês responderem essa questão, vocês virem aqui no PDF, né? Se vocês lessem um pouquinho já a primeira parte, vocês já descobririam quem tinha sido o autor dessa peça, né? Pronto, bem aqui a gente consegue ver. Ó.
O autor da peça, pessoal, é o Oswald de Andrade. Ó. Se vocês lessem esse primeiro parágrafo, vocês já encontravam. Um exemplo é a peça O Rei da Vela, escrita por Oswald de Andrade. A próxima pergunta, pessoal, é em que ano essa peça foi escrita e quando que ela foi publicada, né? Bom, então, se vocês conhecem mais um pouquinho, vocês já também achariam a resposta. Em O Rei da Vela, bem aqui, né? Foi, como a gente aprendeu, foi um dos grandes modernistas brasileiros. Essa peça ó, foi escrita em 1933 e publicada em 1937, né? Ou seja, 4 anos depois. Voltando para cá, cite dois dos principais da vela, né? Bom, essa daqui, se vocês estivessem na dúvida, bastava, pessoal, ó, nessa imagem aqui a gente já tem um, por exemplo, o Abelardo I, né? Mas se a gente descer mais um pouquinho, a gente conseguiria observar a parte que vai ter a encenação da peça, né? Só procurando aqui. Por exemplo, vocês poderiam dizer que a peça um personagem poderia ser o Abelardo I, o Abelardo II, né? Enfim, até nessas próprias imagens a gente consegue achar, né, alguns desses personagens da peça. Como eu disse, o Abelardo I, o Abelardo II, os clientes. Aqui, ó. O Abelardo II, né? E é isso, basicamente. Quem que a gente pode estar citando? O Abelardo I e Abelardo II. Pronto, ó. Assim, você já consegue. Tá aqui, até no próprio parágrafo aqui, vocês já poderiam achar. Dois dos principais personagens da história são Abelardo I e Abelardo II, né? Que eram os proprietários da Abelardo e Abelardo, que era uma empresa de agiotagem. 4. Como se chama a área que cuida da seleção e da execução de uma montagem de sons em uma peça teatral, né? Pronto, pessoal, essa daqui, ó, pelo que a pergunta está dizendo, né, ela está querendo saber como é que se chama o profissional que cuida disso, né? O profissional que cuida disso, pessoal, essa área que cuida dessa seção das músicas, vocês achariam aqui, né? Direito musical e sonoplastia, isso está na segunda página do PDF, ó. Vem aqui, ó. 2 e aqui em cima, página. Bem aqui, ó, no final desse parágrafo, a gente acha, ó, além da trilha sonora, os sons também são essenciais para a montagem teatral. A área que cuida da seleção e da execução dos sons, a montagem teatral, é a sonoplastia, né? Muito tranquila. Quinta questão. Na linguagem teatral, o que significa ato? Em uma linguagem teatral. Se vocês fossem para a página 4 do PDF, vocês também achariam, né? Bem aqui, ó. O texto de O Rei da Vela. O Rei da Novela, né? Na página 4. Ó. Bem aqui, a peça é dividida em 3 atos. Ato, né? A divisão da peça em partes iguais em função do tempo e do desenvolvimento da ação. Pronto. Perfeito. Botando isso aqui, estava certinho. Em quantos atos se divide? Vocês já achariam. A peça O Rei da Vela é dividida em 3 atos. Só isso. 7, né? Cite algumas das funções do diretor teatral, né? Essa aqui poderia ser um pouco mais complicado, mas se vocês descessem aqui mais, vocês já acham. Diretor teatral, né? Só um momento. Pronto, ó, tá aqui. Peço, o papel do diretor teatral é muito importante. Quais são as funções desse cara, né? Ele pode ser responsável pela escolha do elenco, orientação dos atores nas interpretações e na movimentação do palco e está até nas organizações dos ensaios, né? Pronto, só isso já bastava. A 8 vai perguntar para o ensinador. Era só continuar. O diretor também assume a função de ensinador
Mais abaixo, ó. Uma das atribuições do encenador é escolher materiais disparados para o processo criativo, né? É ele quem vai escolher, ele quem vai definir os elementos que vão ser colocados na montagem, né? É que vai dar aquele auxílio na sonoplastia, na cenografia, dentre várias coisas. Nesse parágrafo aqui tinha. Última questão, cite dois elementos visuais e com... Pronto. Pessoal, essa daqui vamos ver aqui, ó. Se vocês fossem para a página 7, vocês achariam. A concepção visual é um dos aspectos mais importantes do espetáculo teatral. Entre os elementos visuais que compõem a construção de uma peça estão os cenários e os figurinos. Pronto. Só isso, né? Esses dois elementos vocês já matavam a questão. Então, basicamente é isso. Ó. Respondemos, né, as 9 questões. Tá aqui a atividade, né? Tranquilo, não tem dificuldade. E pronto, né? Como respondemos as questões aqui, a gente já tem aqui o PDF, ó, que vai ser disponibilizado logo mais no grupo. A data de hoje, né? A gente vai ainda falar sobre o teatro e sociedade. Agora a gente vai entrar num tema que vai dizer o seguinte, ó, o teatro como ato político, teatro e resistência. Nas páginas anteriores, nos PDFs anteriores, né, que o teatro oficina, você aprendeu que o teatro oficina ensinou pela primeira vez a peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, em 1967. Nessa época, o Brasil enfrentava o regime militar, período da história que se estendeu de 64, né, 1964 até 1985, ou seja, 21 anos. Se caracterizou pela concentração do poder político nas Forças Armadas. Os anos de ditaduras impostas pelo regime militar foram marcados pela supressão de muitos direitos constitucionais, como de liberdade de expressão, ou seja, de expressar as ideias, opiniões, né, sem sofrer censura ou controle. Assim, as produções artísticas de diferentes linguagens foram proibidas por órgãos de censura do governo. Durante os anos de ditadura, o governo chegou a proibir a exibição de mais de 400 peças teatrais. Os censores muitas vezes liam os roteiros, faziam cortes nos textos e depois assistiam uma apresentação das peças sem público antes da estreia. Né? Ou seja, pessoal, no período da ditadura, era tudo vigiado, censurado. Se alguma coisa não gostava, não agradava os governadores da época, eles iam lá e cortavam alguma fala, algum texto, né, ou até uma peça inteira. E antes mesmo, mais voltado para o teatro, né, antes mesmo dos artistas apresentarem a peça, eles precisavam apresentar para algumas pessoas, né, para um grupo fechado, e eles veriam se estaria tudo de boa, se estaria tudo ok. Se tivesse, estava liberado. Se não, né, tanto que nessa época, pessoal, que a gente vai ver as músicas de duplo sentido, né? Não no sentido de maldade, mas as músicas que tinham mensagens subliminar para as pessoas, né? Acordarem, verem as coisas com outros olhos. Temos aqui a passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, realizada em 26 de junho de 68. A montagem da peça O Rei da Vela, feita pelo Teatro Oficina em 67, por exemplo, sofreu constantes tentativas de censura. O grupo apresentou a peça, no entanto, pouco tempo depois, desfechos do texto original de Oswald de Andrade foram vetados pelos censores e a encenação chegou a ser proibida. A história é contada por meio da fotografia. Né? A foto reproduzida na página anterior retrata manifestantes durante a passeata dos 100 mil, ocorrida em 68 no Rio de Janeiro. Essa manifestação reuniu artistas, intelectuais, religiosos, estudantes e integrantes de diversos grupos que protestavam contra o governo estabelecido no Brasil desde 64. O autor dessa foto é o repórter fotográfico Evandro Teixeira, um dos profissionais mais atuantes durante os anos de regime militar. Em 68, Evandro trabalha no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e registrou, né, imagens marcantes da passeata dos 100 mil. Tá aqui a foto do cara, do Evandro, foto de 2010. Veja a seguir a reprodução de outra foto de Evandro Teixeira, realizada na madrugada de 1º de abril de 64, quando os militares tomaram o forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. A tomada do forte de Copacabana, né? Em 1º de abril de 4, a foto do Evandro.
Fotografias como as reproduzidas nas páginas anteriores e nessa página ajudam a compreender os fatos históricos e a imaginar as dimensões de um evento. As fotos podem ser consideradas textos não verbais, né? Igual aquela frase, uma foto vale mais que 1000 palavras. Por fornecer informações a respeito dos lugares ou eventos registrados, o ramo da fotografia que se dedicam profissionais como o Evandro é chamado de fotojornalismo, ou seja, o ramo que o Evandro trabalhava era conhecido como fotojornalismo. Né? Roda Viva. Em 1967, o cantor, compositor, escritor e dramaturgo Chico Buarque, de Holanda, escreveu Roda Viva, sua primeira peça de teatro. Essa comédia musical estreou um ano depois, no Rio de Janeiro, e teve como diretor José Celso Martinez Corrêa. Em Roda Viva é apresentada a história de Benedito da Silva, um cantor que alcança o sucesso graças ao seu empresário, que usa o poder da televisão e da indústria fonográfica, para torná-lo popular. Em 1968, a peça foi censurada, pois seu texto foi considerado subversivo. Né? A indústria fonográfica, pessoal, é o setor que vai ser responsável pela produção e a distribuição de mídias sonoras, né? Por exemplo, como CDs, MP3, discos de vinil, né? Entre outros. Temos aqui, né, duas imagens, ó. Aqui é uma apresentação, né? Atores na. Deixa eu ver aqui o zoom para vocês poderem. E eu também, né? Bom, atores em cena na peça Roda Viva no Rio de Janeiro, em 68, né? Tá aqui os mesmos atores, né? Canção tema. A peça Roda Viva contava com um coro que entoava diversas canções ao longo do espetáculo, por Chico Buarque, para ser a canção tema do espetáculo. Lê a seguir a letra da canção, né? Essa canção tem no YouTube, vocês podem pesquisar, né? Roda Viva. Eu vou só lê-la aqui. Quem quiser ouvir para saber qual é o ritmo, como é essa música, pode colocar no YouTube. Roda Viva Chico Buarque. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. O refrão é esse, né? Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Em tempo rodou no instante nas voltas do meu coração. Eu infelizmente não posso estar colocando esse trecho nessa videoaula, senão o YouTube, né, vai acabar entendendo que eu estou cometendo copyright e vai derrubar a nossa aula de hoje, né? E é uma coisa que eu não quero. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. Que é o refrão, né? No caso, seria cantada essa partezinha aqui. A roda da saia, a mulata, não quer mais rodar, não senhor. Não posso fazer serenata. A roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua, a cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola para lá. Aí o mesmo refrão, né? O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade para lá. E o refrão, né? Em 1967, Chico Buarque apresentou a canção Roda Viva ao lado dos integrantes do conjunto musical MPB4 no terceiro Festival de Música Popular Brasileira. Essa canção alcançou o terceiro lugar no festival. Né? Tá aqui um trecho do Chico Buarque com esse grupo. O Teatro de Arena. Outro grupo que se destacou por sua atuação política foi o Teatro de Arena, fundado em São Paulo em 1953. Seu nome, né, Arena, deve-se à proposta desse grupo teatral que ia apresentar-se em um palco circular e organizar as cenas diante do público. Entre as produções do Teatro de Arena, uma que merece destaque é a peça Arena contra Zumbi, Conta Zumbi, né? Encenada em 1965. Com conteúdo histórico e político, o texto foi escrito por Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, e as canções foram compostas por Edu Lobo. Arena Conta Zumbi ressalta a luta do líder quilombola dos Zumbi dos Palmares,
Naquele momento, encenar a vida de zumbi significa enfatizar a importância da resistência ao regime militar. Com essa peça, os artistas sugeriam que os brasileiros lutassem por uma sociedade mais justa e solidária. Assim como o zumbi lutava contra os senhores de escravo, os brasileiros deveriam fazer oposição aos militares. O teatro de arena trouxe inovações na forma de fazer teatro no Brasil, porém não resistiu à perseguição do regime e foi fechado em 1972. O formato de espetáculo instituído pelo Arena, no entanto, disseminou-se pelo país. Na década de 90, o espaço ocupado pelo Teatro Arena foi reativado com o nome Teatro Experimental Eugênio Kuznet. Bom, pessoal, então a gente viu aqui que esse grupo, né, o grupo teatral Arena, eles criaram uma peça, né, de uma peça Arena contra Zumbi, onde eles iam contar, né, a história política do zumbi. No caso, quem estava no governo na época acabava deixando passar, que legal, eles estão ressaltando um herói brasileiro. Só que o real sentido dessa peça, além de contar a história, era acordar os brasileiros, né, fazer com que os brasileiros da época se revoltassem com aquela situação e tomassem e acabassem com aquilo, né? Tentassem revidar contra aquele sistema. A fachada do Teatro Arena, uma foto que não tem data, e a apresentação da peça Arena contra Zumbi no Teatro de Arena, em São Paulo. Augusto Bo. Augusto Bo nasceu em 1931, no Rio de Janeiro, e foi um dos mais importantes diretores e pesquisadores teatrais, além do dramaturgo e autor de diversos livros. Bo estudou nos Estados Unidos e, em seu retorno ao Brasil, aproximou-se do teatro de arena, ministrando cursos sobre novas formas de representação e, mais tarde, integrando o grupo com o qual escreveu e dirigiu muitos espetáculos. No Arena, foi um dos responsáveis por trazer à cena de textos de autores brasileiros, discutindo questões sociais e do contexto político. Seu engajamento social o levou a participar de inúmeras iniciativas de resistências políticas por meio da arte. Uma delas foi o show Opinião, no qual dirigiu artistas como Zé Cat, João do Vale, Nara Leão e depois Maria Bethânia. O grupo surgiu no Centro Popular da Cultura, da União Nacional dos Estudantes, né, que é a UNE, que você já viu, e pretendia fazer um teatro de protesto articulando os movimentos populares e o talento musical de seus integrantes. Na década de 1960, Augusto Boal criou o Teatro do Oprimido, método teatral que você vai conhecer ainda nesse tema. Essa e tantas outras experiências fizeram Boal uma das maiores expressões do teatro brasileiro. Está aqui o Boal, né? Cantor e compositor, participa do show Opinião em São Paulo. Sistema Coringa, né? Com a peça Arena contra Zumbi, o Teatro de Arena inaugurou uma técnica teatral chamada Sistema Coringa. Nesse sistema desenvolvido pelo Boal, né, a mesma personagem pode ser representada por diferentes atores. Ou seja, as personagens têm características básicas que são repetidas na atuação de cada integrante do elenco, como se fosse uma mesma máscara, né? Mas também ganham aspectos específicos na interpretação de cada ator. Mais tarde, com a peça Arena contra Tiradentes, né, o sistema Coringa foi aprimorado e o ator fazia com que o Coringa exercia a função de narrador ou mestre de cerimônias, contando os acontecimentos das peças com os espectadores. Né? O teatro de Bertolt Brecht. O sistema Coringa foi criado por Augusto Boal com base nas técnicas empregadas pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, um dos mais importantes dramaturgos e ensinadores do século XX. Suas criações foram fortemente influenciadas pelos acontecimentos políticos e sociais da Alemanha pós-guerra, trazendo para a cena temas urgentes para a sociedade de seu tempo e dando origem a uma nova forma de fazer teatro. Né? Para Brecht, o palco não deveria ser uma imitação da realidade, mas sim revelar ao espectador que ali, sobre os tablados, se contava uma história e que essa história era reflexo da visão de mundo daqueles que contavam. Desse modo, o espectador poderia tornar-se consciente de que a história não estava previamente determinada, mas que pode ser construída e contada a partir de diferentes pontos de vista. Né? Tá aqui a foto do Bertold. Nas diferentes fases de seu trabalho, Brecht experimentou inúmeros recursos cênicos e dramaturgos que pudessem potencializar essa relação com os espectadores, como a utilização de canções,
cartazes explicativos, projeções de imagens, convocando a atenção da plateia para a discussão política proposta da peça. Com relação à atuação, Brecht propunha que os atores não se transformassem completamente em seus personagens, fazendo o público acreditar que estava diante de uma pessoa real, mas conduzia-se seus atores por meio de um efeito de distanciamento ou estranhamento, em que se evidenciavam os gestos da personagem de acordo com a sua função social. Desse modo, em seus textos e encenações, os atores assumiam as funções de narradores, contando ao público quem eram seus personagens e apresentando-se como uma obra de ficção. Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. Criado por Augusto Boal, o Teatro do Oprimido é um método teatral que reúne diversos exercícios, jogos e técnicas. Utilizando o teatro como ferramenta que trabalha a ação política, social, ética e estética, esse método busca contribuir para a transformação social. De acordo com Boal, cabe ao teatro levar o espectador a repensar e a transformar a realidade e a sociedade em que vive, eliminando as passividades diante das ações representadas no palco. Uma das técnicas utilizadas no teatro do oprimido é o teatro jornal, que consiste na seleção e interpretação de notícias de jornal de diversas maneiras, tendo a improvisação e a espontaneidade como principais ferramentas. Por meio do teatro jornal, o público tem a possibilidade de viver as situações relatadas nos jornais, acrescentando a elas experiências pessoais, refletindo desse modo sobre a vida cotidiana e criando oportunidades de encontrar saídas ou desfechos. Né? Tem aqui duas imagens, a apresentação do Teatro do Oprimido em São Paulo, em 1980, e a apresentação do Teatro do Oprimido em Paris, na França, em 1975. Né? Pronto, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje, é o PDF de hoje. Vamos então para a atividade. Pronto, estamos na atividade. Que você já sabe, por favor, pessoal, mais uma vez eu peço, coloquem sempre o nome completo, a data e a turma. Principalmente a data e a turma, para eu saber qual é a atividade e de qual é a turma que vocês estão me mandando. Porque às vezes, né, alguns não mandam a turma, eu fico na dúvida para saber se é do D, se é do C, e também a data. Então, eu já coloquei até a data aqui, né? Então, pronto, não vai dar para confundir. Vamos lá, né? Quando ocorreu a passeata dos 100 mil e qual a sua finalidade? Como a gente viu, né, no começo desse PDF, vai falar um pouco dessa passeata dos 100 mil. Né? Então vocês vão olhar quando que ela ocorre e para que foi, né? O que foi essa passeata dos 100 mil. Quem foi Evandro Teixeira e como se chamava o ramo da profissão que ele escolheu. Né? A gente viu um pouquinho desse cara, do Evandro, e eu até disse para vocês como se chamava o ramo dessa profissão dele. O que é indústria fonográfica? Né? É outro termo também que a gente viu nesse PDF, que também vocês podem dar uma pesquisada, né? Vai ter lá também. Fale um pouco sobre o grupo teatral Arena. Então vocês vão falar um pouco desse grupo. Quem era esse grupo, né? Quais eram as peças que eles faziam? Como era que eles agiam? Então vocês vão dizer. Quem foi Augusto Boal? Né? A gente viu um bocado desse cara do Augusto Boal, mas quem foi ele? Né? O que, que ele fazia? O que, que ele criava? Então, façam aí, né? Isso tem no PDF também. O que foi a técnica teatral conhecida como sistema Coringa, né? Também tem no PDF. A gente viu um pouco desse sistema Coringa, como que ele agia, né? Quem foi que criou. Então vocês vão dar uma olhada lá. E a última questão. O que foi o método teatral chamado teatro do oprimido? Né? A gente viu bem no finalzinho aqui um pouco do teatro do oprimido, vimos até aquelas duas imagens. Então, né, vocês vão falar o que foi esse método, né, como era que ele foi criado, como era que ele se baseava, em que ele era feito. Né? Então, basicamente é isso. Ó, 7 questões tranquilas, tem tudo no PDF, só essas 7 questões, só respostas. Ah, eu quero copiar. Pois copie, não tem problema. Eu aceito do mesmo jeito. Se quiser fazer só as respostas, tudo bem, eu aceito também. Eu até recomendo, né, copiar, porque às vezes você está com o PDF no celular, é ruim de ler, e se você já tem copiado as perguntas no caderno, fica mais fácil para respondê-las. Né? Mas, se não quiser copiar, não precisa. Pode ser só respostas, eu aceito do mesmo jeito. Então é isso, pessoal, né? Tá aqui o PDF, ó, já está no grupo da sala. A atividade também a gente já fez aqui.
e vou voltar para a videoconferência. Pronto, né? Retornei. Então é isso basicamente, né? A gente fez uma revisão da aula passada, a gente fez a correção da atividade da aula passada, né? Quem fez alguma questão errada pode corrigir, pode ajeitar, não tem problema. Quem não fez, conseguiu fazer alguma questão, deixou alguma questão em branco, corrija, faça ela agora, né? E pronto. E a gente viu o conteúdo de hoje do PDF, são 5 páginas de PDF, um PDF até curto. E as questões, só 7 questões, né? Só respostas. Se quiser copiar também pode copiar, não tem problema. Basicamente é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero que vejam essa aula, né? Um forte abraço. Por favor, assistam, pessoal. Dá trabalho de fazer. Então é isso, né? Eu me despeço por aqui. Um forte abraço, um ótimo final de semana e fico aguardando a atividade de vocês para contabilizar depois, né? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima sexta e até mais.